Olá, pessoal. Me chamo Anailde, estudante da UFRPE, a Universidade Federal Rural de Pernambuco, na Unidade Acadêmica de Serra Talhada, mais conhecida como a UAST. Atualmente estou cursando o sexto período de zootecnia, pagando a disciplina de plantas forrageiras e pastagem 2, administrada pelo professor Vicente Brocos Teixeira. Nesse vídeo, eu irei falar um pouco sobre os centros ciliares, que é mais conhecido aqui no Brasil como capim-búfalo. Então, os centros ciliares, ele é popularmente conhecido como capim-rabo de raposa, capim-búfalo, capim-falco tátil, capim-rabo búfalo e capim-búfalo azul. Então, ele é originado da África, da Índia, da Indonésia, da Ásia e da Macaronésia. Ele foi introduzido no Brasil na década de 50 em trópicos e subtrópicos, subúmidos e semiáridos. No Nordeste, ele se estende por 8 estados. Os estados de Alagoas, da Bahia, do Ceará, do Paraíba, do estado de Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e no estado de Sergipe. Falando um pouco sobre suas características vegetativas, os centros ciliares é uma espécie extremamente variável, uma espécie perene, de hábito de crescimento ereto ou cespitoso. Seu porte ele varia de 0,6 a 1,5 metros de altura, vai depender da sua cultivar. E é uma planta que tem rizomas com forma de nódulos pequenos, emitindo numerosos comos, simples ou pouco ramificado. E a sua rebrota ela vai começar nos nós e nos entre-nós. É uma espécie de rápido crescimento. Falando um pouco sobre os aspectos botânicos das centros ciliares, ela é da família Poácea, apresenta uma lígula ciliada. Essa lígula ela fica em cima da bainha, como vocês podem ver nessa imagem. Suas folhas são lineares, de 3 a 37 centímetros de comprimento e 2 a 13 milímetros de largura. Apresenta um sistema radicular forte, fibroso, chegando até 2 metros de profundidade. E falando um pouco sobre os seus aspectos morfológicos, as centros ciliares, ela, ela apresenta um tipo de inflorescência ereta ou panícula, de 2 a 15 centímetros de comprimento e 1 a 2,6 centímetros de largura. Essa inflorescência, como vocês podem ver nessa imagem, para vocês identificar o capim-búfalo, eles apresentam inflorescência de cor cinza ou roxo, no formato de zigue-zague. Ela é, ela é inserida ao longo de um eixo de zigue-zague. Essas inflorescências ela tem uma média de 10 centímetros de comprimento, podendo chegar até 15 centímetros de comprimento, vai depender da sua cultivar. E elas são bem macias, ela tem uma forma característica de rabo de raposa, lembra muito o rabo de raposa. Elas apresentam uma espigueta, de 1 a 4 espiguetas, número de espigueta, variando de 2 a 5,5 milímetros de comprimento. Ela é agudamente lanceolada. Ela apresenta glumas. Cada espigueta ela contém 2 glumas, né? Uma inferior e outra superior. E o seu fruto é Cariopsis obovoide. Os centros ciliares é uma espécie vegetal com grande importância ecológica, especialmente em regiões áridas e semiáridas, né? Vou falar um pouco sobre alguns aspectos ecológicos desse capim. Frequentemente ocorre na natureza em solos arenosos, mas também está bem adaptado a solos franco-arenosos, franco-argilosos e de terra avermelhada profunda de drenagem livre.
Embora ele seja lento para se estabelecer em solos de argila negra, uma vez que ele é estabelecido, ele cresce bem. Ele requer boa fertilidade, principalmente no que diz a respeito de nitrogênio, potássio e cálcio. Ele é resistente à seca, ao fogo e ao pisoteio. Ele não tolera solos alagados. Ele tem baixa tolerância a solos salinos. E, como eu falei, ele requer solos de média e alta fertilidade. Elas têm aí a precipitação de 4 até 400 milímetros. Isso significa que essa planta ela pode ser utilizada em áreas com baixa disponibilidade de água, né? E pode manter sua produtividade mesmo em condições adversas. Sobre sua temperatura, ela não tolera baixas temperaturas. A temperatura, né, é um fator ambiental importante, porque pode influenciar no crescimento e no desenvolvimento dessa espécie. Como essa espécie ela é adaptada em climas áridos e semiáridos, ele é capaz de suportar, né, tolerar altas temperaturas e baixos níveis de umidade relativa do ar. Ela é muito tolerante ao corte, né, regular ao pastoreio. Como eu falei anteriormente, ela é tolerante à seca. Ela, sobre a umidade relativa do ar, né? Em níveis muito altos de umidade relativa do ar, pode ser prejudicial para esse capim. Sobre a luminosidade, ele é intolerante à sombra, ele tolera muito o fogo. Alguns aspectos agronômicos, né, são importantes, que está relacionado ao cultivo e ao manejo dessa espécie, que eu irei falar mais tarde. A densidade de semeadura e do plantio, né? Ele é semeado a 0 a 1 centímetro de profundidade, a 1 a 2 quilos de semente por hectare, né? A taxa mais baixa em solos francos, arenosos. O plantio é em sulcos, covas ou lança, aproximadamente 10 quilos de sementes por hectares. E ele necessita de uma adubação, né? Tem que fazer uma análise do solo, um preparo, uma correção, uma adubação de nitrogênio, de fósforo e de potássio nesse solo. Os tratos culturais do capim-búfalo são fundamentais, né, para garantir um bom desenvolvimento das plantas e uma produção de qualidade. Então, eu irei falar de algumas práticas que podem ser adotadas, que são o preparo do solo, o plantio, o controle de plantas daninhas, a adubação de cobertura, o manejo do pastejo, o manejo da colheita. Esses são os manejos adotados. Aí os manejos do pastejo, tem que fazer um manejo adequado, né, do pastejo, tem que controlar a carga animal, permitindo a recuperação dessas plantas, não pode deixar o animal constantemente na área, tem que fazer a retirada deles para esse capim descansar. Sobre o manejo da colheita, tem que realizar a colheita no momento adequado, né, evitar que as plantas fiquem muito maduras ou muito novas. Então, a Ascentes ciliaris é uma gramínea particularmente agressiva, em virtude de seu extenso sistema radicular, que permitindo com que espécie associada por água e nutrientes, ou seja, ela vai competir, né, com as outras, ela é bem agressiva. Ela tem um efeito alelopático, que inibe a germinação e o crescimento de outras plantas, mas ela pode ser consociada com o capim-pangola, as leucenas, as leguminosas, né? E o capim estilosante. Então, a Ascentes ciliaris é uma gramínea forrageira altamente valorizada na produção animal, devido às suas características zootécnicas favoráveis. Sobre o seu valor nutritivo, ela é uma espécie de alta qualidade nutricional, contendo teores elevados de proteína bruta, digestibilidade e energia. Ela é muito utilizada para
feno, para fazer feno, no processo de fenação. Sobre sua composição bromatológica, né, os rendimentos ele dependem muito da fertilidade do solo e das condições de cultivo, mas estão principalmente na faixa de 2 a 9 toneladas por hectare de matéria seca e em condições ideais de até 24 toneladas de matéria seca, ou seja, se tiver em condições ideais, com uma boa fertilidade do solo, pode chegar até 24 toneladas de matéria seca. Aí ela apresenta algumas limitações, que é a necessidade de alta fertilidade para a produção, um estabelecimento difícil em solos argilosos, ela não sobrevive a inundações ou alagamentos prolongados, como eu falei, ela pode causar a cabeça grande em cavalos, e a semente é fofa, a semente fofa ela é difícil de semear, tem que saber o valor cultural dessa semente, tem que analisar ao comprar a semente. E ela ameaça a biodiversidade em ambientes acomodados. Tem que ser um ambiente adequado. Ela é limitada pelos equinos, por conta dos níveis de oxalato, né, que pode causar a cabeça grande em cavalos. Então, o oxalato, ele é em níveis elevados, né, pode ser prejudicial até para as ovelhas jovens. Sobre as pragas e doença, a doença mais grave é o crestamento do capim-bufo, né, causado pelo fungo Magna Porte crisia. Esse fungo, ele vai deixar, como vocês podem ver aqui na imagem, uma mancha aqui na lâmina foliar, que vai reduzir a qualidade e a produção de forragem e de sementes também. A colheita de semente ela pode ser reduzida também por largatas de semente do capim-bufo, né? Aqui, ó, essa é a mão-palva. E uma curiosidade aqui do capim-bufo, além de ser benéfico, ecológico, né? Ecologicamente, o capim-bufo ele também apresenta, ele é utilizado na medicina para tratar de várias doenças como a bronquite, asma, infecções urinárias e entre outras. Aqui são algumas imagens. Aqui são as principais variedades de cultivares do Seixos ciliares, que é o molopo, o áridos e biloela. Então, se você tem interesse de comprar a semente ou a muda do capim búfalo, é muito comprado aqui no Mercado Livre. Essa aqui é uma cultiva áridos, com seus variados preços. Vai depender da quantidade do quilo que você vai querer. Então, se você tem interesse, no Mercado Livre você vai encontrar. Ó, essa primeira aqui tem 8 quilos e ela tá por 247. Essa de 5 quilos tá 259. E essa 250 com 8 quilos. E essas foram as referências do meu trabalho. E é isso, pessoal. Obrigada pela atenção. Curte e dá o like.